Aqui a gente vai olhar o quadro de 200 itens. O primeiro ponto do quadro de 200 itens é a sabedoria do espelho. Ela corresponde ao Buda da cor azul. Então, a sabedoria do espelho, vocês olhem assim, vocês estão sentados em algum lugar e as coisas estão acontecendo ao redor. Vocês não precisam também ficar presos à própria casa. Vocês podem olhar o bairro, olhar o edifício, olhar as regiões circundantes, olhar a cidade inteira, olhar o país, olhar o continente, olhar o planeta inteiro. Vocês podem olhar desse modo, assim, porque a nossa mente ela alcança todas as construções dela mesma. Então, quando a gente pensar o planeta, é a construção que nós temos de mente com respeito ao planeta, mas a gente chama aquilo de planeta. Então, a gente olha e vê esses seres em todos os lugares. Aí, o que nós precisamos, como é que é a prática da sabedoria do espelho? Nós vemos os seres reconhecendo suas próprias experiências em cada lugar. As experiências dos seres, elas são o quê? A experiência luminosa daqueles seres. Cada um deles está dentro de uma bolha, está dentro de um tipo de realidade, e ele responde àquela realidade como nós tínhamos visto no quadro de 200 itens. Eles estão lá com a sua paisagem mental, com a sua bolha, e eles estão respondendo dentro daquilo. Eles estão operando com a mente deles ali. E eles estão com a sua fala e sua energia ligada àquilo. E o corpo exercendo suas próprias atividades a partir daquilo. Os nossos governantes aqui no Brasil, que defendem a abertura e o levantamento do isolamento, eles também estão operando assim. Eles têm uma paisagem mental, econômica, eles têm uma mente operando dentro da paisagem mental econômica, que não está vendo, por exemplo, as consequências daquilo, eles estão presos numa bolha, e eles estão manifestando uma energia e uma fala correspondente a isso, e a ação de corpo deles também. É assim. Então nós olhamos com a sabedoria do espelho, nós entendemos aqueles seres estão agindo como eles podem, dentro, eles são coerentes com a visão deles. Então a primeira coisa que acontece quando nós olhamos com a sabedoria do espelho é que a gente vê que esses seres eles estão olhando como eles conseguem olhar, eles estão olhando do jeito que é possível dentro da bolha deles. Se a gente quisesse juntar o quadro de 200 itens à prática do Buda da medicina, nesse momento, tendo entendido isso, a gente poderia entender o Buda da medicina, inseparável do Buda primordial. Ele gera 5 meios hábeis, que são as 5 sabedorias. Essas 5 sabedorias, elas são inseparáveis de diferentes Budas. O Buda azul é o Buda Akshobhya. O Buda da cor amarela é o Buda Ratnasambhava. O Buda da cor vermelha é Amitabha. O Buda da cor verde é Amoghasiddha. O Buda da cor branca é Vairocana. Ainda que eu produza os nomes desses Budas, isso é apenas um referencial, porque para nós o que importa aqui são as sabedorias. Como nós vimos o Buda da medicina, ele é o princípio ativo que socorre os seres nos vários lugares, e ele é totalmente inseparável do Buda primordial. O Buda primordial gera as 5 sabedorias como meios hábeis. Então nós podemos também tomar essas 5 sabedorias como meios hábeis do próprio Buda da compaixão, que aqui ele surge como o Buda da medicina. E a gente pode, entendendo a sabedoria do espelho, a gente pode utilizar o mantra do Buda da medicina como um mantra de cura. Então nós podemos dizer Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Raja Samogate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Raja Samogate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Raja Samogate Soha. E assim nós vamos contemplando as múltiplas experiências de aflição nossa e dos outros a partir da sabedoria do espelho.
mas nós podemos também contemplar não só as aflições, como as certezas que os seres têm, os movimentos de corpo, movimentos de energia, movimentos de fala que os seres têm. E podemos olhar a nossa família, as nossas crianças, todos, a gente vê eles em mundos diferentes, em bolhas específicas, e assim nós, ao final de um tempo, o que surge dentro do nosso coração? Surge o acolhimento. Então, aqui, quando vocês olharem o quadro de 200 itens, vocês vão ver essa expressão, acolher. Esse acolher é o resultado da prática, da compreensão da sabedoria do espelho. Então, depois de nós recitarmos Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Raja Samogate, Soha, Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Raja Samogate, Soha, Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Raja Samogate, Soha. Depois de nós recitarmos isso longamente, nós não temos mais o veneno em nós de insatisfação ou hostilidade ou aflição. A gente se libera do quadro de 240 itens e nós, praticando a sabedoria do espelho, que é o primeiro elemento dentro do quadro de 200 itens, nós nos sentimos liberados da aflição e nós voltamos à condição do Buda sorridente, radiante, circundado por uma auréola de luz, pacífico e sorridente. A gente retorna a esse ponto, porque nesse momento surge no nosso coração a capacidade de acolher todas as expressões diferentes que surgem em vários lugares. A expressão da vida. Nós podemos, na medida que a gente segue recitando o mantra Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Raja Samugate, Soha, a gente termina entendendo essa expressão múltipla, nós terminamos entendendo ela como uma expressão coerente dentro dela mesma, com a coerência local, que é a coerência da vida. E nós olhamos a vida como uma expressão luminosa da natureza primordial. Nós olhamos assim. Ao mesmo tempo, nós vemos que os seres que surgem daquele modo, eles têm a liberdade de manifestar a própria lucidez. Então isso completa a prática da sabedoria do espelho, quando nós acolhemos e vemos, vamos até o ponto de ver aqueles seres com a capacidade de manifestar a natureza primordial.